Ok, gente, mais um bloco. A gente está nesse momento dentro de estudo do sinal. Vimos um exemplo, o sinal é um exemplo de uma reta decrescente no bloco anterior, e agora a gente vai ver um gráfico de função crescente, função do primeiro grau crescente, e entender o estudo do sinal. Mais uma vez é a mesma ideia, o mesmo conceito, ok? O que eu quero que a gente sempre lembre é o seguinte: quando o gráfico está acima do eixo x, a consequência é que a imagem, ou seja, os valores de y, são positivos. E quando o gráfico está abaixo do eixo x, a imagem é negativa. Legal? Vamos ao quadro. Muito bem, olha só. Estude o sinal da função y igual a 2x menos 8, definindo os intervalos onde a mesma é positiva e negativa. Olha só, gente, função crescente, porque o a é positivo. Legal? Encontra a raiz, igual a função a zero, passa o menos 8 somando, passa o 2 dividindo, x igual a 4. A partir de agora, a gente já faz o esboço do gráfico. Apenas o eixo x é necessário. E agora o mais importante, olha, se o a é positivo, significa que a função é crescente. X igual a 4 é a intersecção com o eixo. E, mais uma vez, a função é crescente, diferentemente do exemplo do bloco anterior. Lá a gente teve uma função em que o a, sendo negativo, gerou uma função, um gráfico de uma função decrescente. Legal? Bom, pelo fato da função ser crescente, essa parte aqui está abaixo do eixo e aí tem sinais negativos. Já essa parte aqui acima do eixo tem sinais positivos. Portanto, menos, 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 e aqui mais, mais, mais. Reforçando, esse menos, menos, menos significa que qualquer número à esquerda do 4, caso seja considerado e substituído na função, vai gerar um y negativo. Vamos pegar um exemplo. 2. O 2, sem dúvida, é menor que 4. Se a gente pega o 2 e joga aqui, olha o que vai acontecer. 2 vezes 2, 4. 4 menos 8 dá menos 4, portanto, imagem negativa. Já se a gente pega qualquer cara por aqui, exemplo, alguém maior que 4, vamos pegar 6. Se eu jogo 6 aqui, eu vou ter 2 multiplicado por 6 dá 12, e 12 menos 8 igual a 4, portanto, positivo. Um outro valor, 10. Se eu pego 10 e jogo aqui, eu terei 2 vezes 10, 20. 20 menos 8, 12, também positivo. Ok? Portanto, resumindo, f de x será positivo, ou seja, maior que zero, para valores maiores que 4. Já f de x, que é o mesmo que y, será negativo para valores de x menores que 4. Só um detalhe. Gente, a ideia de estudo do sinal é algo inicialmente um tanto quanto abstrato. Porém, mais para frente, quando a gente estiver resolvendo questões contextualizadas, a gente vai ter que lembrar e entender que quando a reta está acima do eixo x, a grandeza que está lá no eixo y assume valores positivos. Já se a reta estiver abaixo do eixo x, a grandeza que está no eixo y assume valores negativos. Ok? Porém, antes de fechar o bloco, que inclusive, por sinal, é o último da parte teórica, a gente vai resolver uma questão envolvendo estudo do sinal, só que uma questão ainda abstrata, ou seja, apenas a pura matemática, que é justamente uma questão de inequação quociente. Para resolver a inequação quociente, a gente precisa do conceito que a gente acabou de estudar, que é justamente o conceito de estudo do sinal. Vamos ao quadro? Ok, gente? Olha só. Resolva a inequação. Uma inequação quociente, olha só, uma fração representada o numerador por uma função do primeiro grau e o denominador também por outra função do primeiro grau, só que isso aqui, a fração tem que ser maior ou igual a zero. Só para lembrar, gente, para que uma fração seja... Primeiro vamos pensar maior que zero. Para que uma fração seja positiva, é necessário que o numerador e o denominador tenham o mesmo sinal. Ou seja, se o de cima e o de baixo forem positivos, a gente vai ter mais com mais e vai dar mais.
Se o de cima e o de baixo forem negativos, aí a gente também vai ter menos com menos, vai dar mais. Então, gente, tudo aqui gira em função do sinal, tanto da função do numerador quanto da função do denominador. Prestem bastante atenção para a gente ver como se resolve isso. Bom, inicialmente, nós consideraremos o numerador e calcularemos a raiz dele. 2x menos 6 igual a 0, 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2, 3. Em seguida, nós estudaremos o sinal dessa função. Ora, a função do numerador é uma função crescente, porque o a é positivo. Então, a gente vai ficar com um gráfico assim, olha. Raiz 3, função crescente. Aqui o gráfico está abaixo do eixo x, teremos imagens negativas. E aqui acima do eixo x, teremos imagens positivas. Legal! Agora a gente parte para o denominador. O denominador, novamente, nós igualaremos a 0 para encontrar a raiz. Passaremos o menos 6 para cá, teremos menos 3x igual a 6, o menos 3 passa dividindo, e aí nós teremos 6 dividido por menos 3 igual a menos 2. Legal! Nesse caso, a raiz é menos 2 e a função é decrescente, porque o a é negativo, não se esqueça disto. Olha a função decrescente, daqui a gente conclui. Esta parte está acima do eixo, imagem positiva. Essa daqui está abaixo do eixo, imagem negativa. Até aqui, nenhuma novidade. O que a gente fez foi apenas estudar o sinal, tanto da função do numerador, quanto da função do denominador. Agora vem a novidade, algo chamado quadro de sinais. O quadro de sinais, na verdade, é uma operação que a gente vai fazer com os sinais do numerador e do denominador. Vamos aqui nessa primeira reta reproduzir esse sinal aqui, o do numerador. Olha só, menos e mais, exatamente o que a gente tem aqui. Na segunda retinha, a gente reproduziu o sinal do denominador. E agora sim, como se trata de uma divisão, a gente vai dividir os sinais. Olha só, menos dividido por mais, nesse trecho aqui, dá menos. Menos dividido por menos, nesse trechinho aqui, a gente vai ter mais. E, finalmente, mais dividido por menos dá menos. Legal? Olha, só para entender isso melhor, o que a gente fez aqui significa o seguinte: qualquer número à esquerda do menos 2, se for escolhido, exemplo, menos 5. Se a gente pega o menos 5 e substitui aqui em cima e também substitui aqui embaixo, em cima dará negativo e embaixo o resultado será positivo. E pelo fato de em cima ser negativo e embaixo ser positivo, a divisão nos dará um resultado negativo. A mesma coisa no intervalo entre menos 3, ou melhor, entre menos 2 e 3. Se eu pego qualquer número aqui, por exemplo, o número 1, e substituo tanto em cima quanto embaixo, em ambas as situações nós teremos resultado negativo. E aí, essa parte negativa de cima dividida pela parte negativa de baixo nos dará um resultado positivo. Idem para valores maiores que 3. Caso a gente pegue um valor maior que 3, exemplo, 10, e substitua em cima, o resultado seguramente dará positivo. Embaixo, aqui no denominador, o resultado dará negativo e a divisão nos dará um resultado negativo. O que a gente precisa fazer agora é escolher o resultado final. Eu quero que essa fração seja maior ou igual a 0. Inicialmente, vamos pensar no maior que 0. Maior que 0 significa que a fração tem que ser positiva, ou seja, toda essa parte aqui vai ficar positiva. Porém, existe a análise do menos 2 e do 3, que são as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. O fato de ter um igual a 0 aqui significa que se a fração é igual a 0, a gente deve considerar. E aí entra a seguinte teoria: para que uma fração seja 0, o numerador tem que ser 0. Ora, qual o valor que zera o numerador? A raiz do numerador, 3.
Portanto, o 3 participará da resposta. Ao contrário do menos 2. Menos 2 é raiz do denominador, gente. Esse menos 2 aqui tem o poder de zerar o denominador da fração. E nós sabemos muito bem que quando o denominador é igual a zero, a fração deixa de existir. Portanto, a gente vai ter aqui bolinha aberta no menos 2 e bolinha fechada no 3. Por que esse papo de bolinha fechada e bolinha aberta? A bolinha aberta significa que o menos 2 não fará parte. Embora a gente tenha igual aqui, a gente não vai poder considerar a raiz do denominador. Já a raiz do numerador, pelo fato de ter igual aqui, será considerada, e daí a gente colocou bolinha fechada, ok? Só um detalhe. Gente, esse papo das bolinhas é um papo que tira muita gente do sério. Então, para que a gente nunca erre, eu criei duas regrinhas bem práticas. Primeira regrinha: a raiz do denominador, caso exista, ela tem sempre a bolinha aberta. Isso está acima de qualquer outra coisa, ok? Então, raiz do denominador, sempre bolinha aberta. As raízes do numerador vão depender da desigualdade. Se a desigualdade tiver o igual a zero, aí as raízes do numerador vão ter bolinhas fechadas. Se não tiver o igual a zero, for somente maior que zero ou menor que zero, aí as raízes do numerador também terão bolinha aberta. Legal? Então, resumindo tudo, raiz do denominador, sempre bolinha aberta. Raiz do numerador vai ser bolinha fechada se tiver igual a zero. Se não tiver igual a zero, tiver só o maior que, menor que, aí as do numerador também serão bolinhas abertas. Tranquilo? Muito bem. O resultado final, ou seja, a solução dessa equação, será justamente x pertence a r, tal que x maior que menos 2, olha o detalhe, não temos igual, porque a bolinha vai ser aberta, e x menor ou igual a 3. Ok? Este intervalo é a solução desta inequação. Gente, acabamos a teoria de função do primeiro grau. A partir de agora, a gente vai entrar nos blocos de exercícios. A gente vai fazer várias questões diferentes, mas todas dentro do conceito de função do primeiro grau. O ideal é que vocês inicialmente tentem fazer as questões e só depois passem a assistir os blocos de resolução de exercícios. É legal que a gente se sinta desafiado e primeiro, antes de ver a resolução, tente resolver por nós mesmos. Ok? Então a gente fica por aqui e no próximo bloco, a parte de exercícios. Falou? Tchau, tchau!